Olá, meus queridos! Como vocês estão? Tá tudo bem? Chegamos em agosto, exatamente isso. O mês 8, aquele mês que se caminha já para o final do ano. E aí, Cleverson, qual é a reflexão para esses últimos meses de 2025? E aí, Cleverson, o que está mexendo na atualidade com as pessoas, com a economia, com o cenário político, econômico, o mercado de ativos digitais, o que podemos esperar? Aqui nesse boletim, nós podemos mostrar para você tudo isso que está acontecendo. Por isso, com muita atenção, prestando muita atenção mesmo, fica atento às informações que nós começamos a te dizer a partir de agora no ONews. Sobe a vinheta, meu diretor! Nós começamos falando sobre a semana passada, que foi bem movimentada de verdade. Aqui no Brasil e nos Estados Unidos tivemos decisão de taxa de juros, né? Tanto lá quanto aqui, os comitês de política monetária resolveram manter a taxa. Aqui no Brasil, a taxa Selic meta continuou com 15% ao ano, e lá nos Estados Unidos continuou lá a banda de 4,25 a 4,50. O detalhe é que os mercados reagiram com uma normalidade a essas decisões, mas expectativas grandes são criadas para esta semana, porque o Comitê de Política Monetária do Banco Central norte-americano divulga a sua ata essa semana, e na ata ele menciona quais foram os parâmetros que ele utilizou para tomar essa decisão de manter a taxa e também as expectativas para as próximas reuniões. Lembrando que, em virtude da semana passada também, dados de emprego vieram abaixo do esperado, começa uma especulação muito grande nos Estados Unidos para mais que um corte de taxa de juros ainda esse ano. A gente só não sabe qual a reunião, se é na próxima ou na subsequente. Mas o fato é que cresce sim uma grande expectativa para esperar esse relatório esta semana. Até porque o mês de agosto também é o mês onde acontece aquele grande evento dos principais autoridades de bancos centrais lá em Jackson Hole, nos Estados Unidos. Então, a expectativa é de que até lá muita informação venha sobre o futuro de taxa de juros nos Estados Unidos. Por aqui no Brasil, nada mudou, o Banco Central brasileiro definiu manter em 15% ao ano, lembrando que o Brasil, e principalmente a taxa de juros brasileira, ainda sente muito a questão inflacionária, que apesar de melhoria, né, principalmente nas últimas mensurações de IPCA, a gente percebe já um período de desaceleração na economia, a gente percebe também o fiscal brasileiro ainda sem uma direção bem definida, o que interfere diretamente nessas decisões do Banco Central em manter a taxa de juros e levando mais para o ano que vem, possibilidade do ano que vem de voltarmos a ter cortes de taxa de juros. Semana passada também foi marcada pela expectativa que no dia 1º de agosto, na sexta-feira, o presidente Donald Trump ele já assinou aqui algumas tarifas, né, o famoso pacote de tarifaço dele, para alguns países que ele já tinha acordado. Para o Brasil ficou a taxa de 50%, ele retirou alguns produtos da lista dos produtos que o Brasil exporta para os Estados Unidos, e o destaque ficou ali para a proteína bovina, né, carne vermelha bovina, e também o café aqui nos produtos que terão ali tarifa de 50%. Lembrando que essa tarifa começa a entrar em vigor a partir do dia 7 de agosto, mesmo ele tendo assinado ali no dia 1º. Outro ponto interessante e que marcou a semana passada foi os movimentos dos submarinos norte-americanos ali na costa russa. E muitos acreditam que esse movimento do Trump chamou a atenção do mundo, porque o Trump deu um tempo para que a Rússia, né, ele deu um prazo para que a Rússia faça um cessar-fogo contra a Ucrânia. E alguns especialistas começam a ver uma situação de confronto por parte de Trump, e também que a Rússia, de uma maneira bem imediata, já repugnou essa movimentação, né, de submarinos ali perto da sua costa marítima, enfim. Essa preocupação pode ter aí nessa semana alguns novos desfechos, e a gente vai acompanhar também o que isso movimenta diretamente no mercado financeiro, mercado de ativos virtuais. Esta semana nós temos alguns dados interessantes, relatório Focus, não podemos deixar, projeção PIB, IPCA, que é a inflação, dólar e também taxa de juros. Não podemos deixar de ver o IPCA. Nós também teremos balanços corporativos importantes, aqui no Brasil destaque para os balanços da Petrobras, Itaú
e também da Embraer, que saem essa semana. Vamos ficar de olho no nosso corporativo, nos resultados corporativos que devem aquecer o nosso mercado aí também. E o mercado de ativos virtuais ou digitais, Cleverson, os criptoativos conhecidos. Como que começa agosto? Porque julho foi bacana, foi mesmo. O Bitcoin atingiu em julho a máxima histórica dele, ultrapassando o valor de 123 mil dólares. É lógico que esses períodos, né, os investidores costumam, né, realizar os seus lucros, né, eles realizam os seus lucros, e é natural que o Bitcoin caia, né, ele está ali em patamares 114, 115 agora, mas o fato é que as perspectivas para ele até o final do ano são bem interessantes no que tange ao aquecimento desse mercado e procura por outros investidores, o que pode ainda fazer com que nos próximos meses ele bata esse novo recorde aí que foi atingido na semana passada de 123 mil dólares. Lembrando que também no mês de julho foi destaque e ajudou bastante no crescimento a aprovação da Lei Genius Act lá nos Estados Unidos, que é a lei das stablecoins, que foi o primeiro marco regulatório cripto naquele país. E o detalhe que nós ficamos aí é que, junto com o Bitcoin, outros ativos que têm fundamentos, né, interessantes, como o Ether da Ethereum, que está utilizado em finanças descentralizadas, né, pode ser utilizado para isso, também teve um crescente legal, Solana, XRP, entre outros. Por isso, fique de olho nesse mercado, porque é um mercado que eu venho dizendo sempre aqui nos ONews que é uma realidade, mas agora ele também é um mercado que está abrindo diversas oportunidades para nós, e eu fico por aqui te esperando na próxima semana para mais um ONews.